Vamos continuar então com um pouquinho de sistemas. Talvez hoje ou acabo, ou quase acabo, para depois começar um pouquinho de parte de métodos numéricos para ligado a autovalores. Tá? Então, vocês saberem depois de autovalores, eu espero fazer EDOs. Até já vou conectar um pouquinho. Então, a gente, quer dizer, não está próximo, mas está próximo, chegando do fim, que é, né, mês que vem. Então, vai ser mais ou menos esse o plano de viagem, um assunto que, do meu ponto de vista, nem tinha certeza de eu conseguir fazer isso. Fico feliz de ter feito, espero ter corrido demais algumas partes, principalmente no começo do polinômio. Né, mais partezinhas, mas o polinômio se repete muito, então espero que tenha ficado tranquilo. Então, vamos lá. Então, a gente falou de, por exemplo, zero de função, iteração funcional. Então, vamos falar agora de um pouquinho de nada de sistemas não lineares. E aqui é o que aparece também muito na nossa vida numérica, seguindo o Burden e Ferris. E vamos ver só em linhas gerais, que vai ver que é parecido com o que a gente viu para uma, né, caso escalar. Então, seja essa função, tá assim, vou escrever. O Rn tá? Onde aqui só vou chamar a atenção que a notação agora é, isso aqui é um vetor, a notação é que G é G1, também é um vetor, para não ficar botando setinha. E aí temos, só para não vou provar, só para enunciar, temos o seguinte. Teorema, então vou botar aqui só para vocês saberem, né? BF significa que estou seguindo o Burden Ferris. Temos o seguinte, teorema análogo ao visto anteriormente, que é o seguinte, seja D tal que então estamos no Rn, seja esse grande cubo aí no Rn, seja, quero que dg de D em D contínua, então existe o ponto fixo. Acho que então G, como tem nas notas, tem um ponto fixo nesse domínio que a gente está chamando de GP igual a P. E aí vem aquela estimativa da derivada, tudo igual, só que agora, como é que vai aparecer a derivada? Então, além disso, se... Então, vou escrever de forma mais abreviada do que está aqui nas notas. Se G tiver derivadas parciais contínuos, blá, 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 mas então vou fazer o seguinte, já vou direto mais aqui aos entretantos. Atenção que tem um K maiúsculo agora e um K minúsculo. Então, se tiver, né, derivadas contínuas, esse casão aqui menor do que 1, então
no split que a gente viu antes, só que aqui a gente tem esses coeficientes jacobianos, então a sequência, né, gerada por G da interação infinitesimal, agora esse K aqui é um casinho minúsculo, converge para o único ponto fixo P em D, e pode-se mostrar também, isso aqui, por exemplo, o Burning Fest manda por um livro, que é um livro que é bastante citado, que é um clássico aí do Ortega, ou algumas vezes, dois livros que são muito citados em termos de demonstrações com mais detalhe, mas é o Ortega e o que eu já falei, que é o Isaacson e Keller, que a gente tem. Eu acho que o Ortega a gente tem aqui na biblioteca também, eu fiquei de ver e esqueci. Eu tenho quase certeza que já vi antes, que a gente tem. Tá? Com essa estimativa aqui. Então, muito parecido, né? Estou só escrevendo isso aqui como informação, que a gente não vai provar, que é mais demonstração mais complicada, porque tem vários sistemas, mas muito parecida. Então, ao longo dessa linha, vai surgir o método de Newton com uma cara muito parecida com o que a gente viu, e o que a gente viu, né, a gente viu com escalar, que é muito mais fácil a gente brincar com escalar, fazer estimativas. A gente viu que quando a gente tem a derivada igual a zero, daquele nossa maquininha de gerar números, a gente ganhou a ordem mais alta do método. E aí, voltando, eu mandei um e-mail para vocês, né, me enrolei na aula passada, né, a pergunta do Elvis, onde é que entra o G' P diferente de zero? É que com G' de P diferente de zero, eu ali me enrolei, mas faz com que a gente tenha a definição de que a iteração é linear. Então, trava tudo. Né? E aí, se for zero, no momento a gente fala, o que acontece se for zero? Aí vem depois, que com zero a gente ganha ordem. Então, basicamente, serve para isso, para travar no linear, não há, que é o que dizia o teorema. Não pode ser mais que linear. Tá? Então, é basicamente isso. Então, ao longo dessas linhas, né? Então, eu escrevi aqui, eu posso escrever esse método. Opa, estou olhando errado. Falando dessa linha que eu quero escrever. Nós temos o método de Newton, que eu posso escrever assim. Então, deixa eu dizer para quê, porque né, a notação não muda, mas só para lembrar, para achar o zero de fx igual a f de x, e sem eu botar setinha nem nada, vai ficar claro para vocês. Então, agora a gente está falando de vetores. A notação, agora estou sendo um pouco mais solto com a notação, onde está aqui do lado, onde A de P é uma matriz N por N, P está no Rn, e né, essa matriz, obviamente, pelo que está ali, deixa eu botar aqui já que eu não escrevi direito, não dei espaço, é não singular. Mas não precisa nem escrever, porque se eu já escrever aqui como matriz. Então, o que está sendo dito aqui é que e agora sim vou escrever o que eu tinha atropelado. Ia escrever ali lá em cima. Tá? E aí agora, deixa eu pausar um pouquinho e ver se vocês me ajudam, já que eu não estou falando muito, um pouco de propósito, aonde que eu quero chegar. Né? Mas acho que está claro. É tudo em analogia com o que a gente fez na aula passada. Em analogia com a aula passada, por caso escalar, no lugar desse A-1 tinha o quê? Tinha um φ de x. Lembra? Que aí pode ser 3, pode ser 1, pode ser φ de x.
e a gente viu qual era o melhor φ de x para matar termos e era 1 sobre f'. Né? Então aqui está o 1 sobre, que na verdade com a matriz é uma inversa, e já dá meio para a gente adivinhar. Muitos de vocês já devem ter visto na vida talvez métodos de para sistemas, pelo menos como uma receita, como um método numérico, já que é um clássico. E que vai ser essa matriz aqui? Ou até, quem vai ser essa matriz aqui, a gente vai ter que, em princípio, tirar a inversa dela. Dá para chutar bonito, às vezes quando a gente chuta no escuro. Aqui dá para chutar bonito, até pelo que o gol está ali, porque está escrito no quadro negro. Jacobiano, claro. Né? Tá aqui. Então, já está meio que pedindo. Tá? Então, vamos usar, né, aqui para particular para Newton. Vamos usar essa função, vamos usar como, né, que eu quero dizer usar como nossa função na iteração, desculpa estar repetindo função um pouco duas vezes, na nossa iteração funcional para achar o ponto fixo de um problema que está associado a achar o zero da função. Nada demais, tudo repetindo o que já foi dito agora com uma notação vetorial. Né? Jzão, para ser completo, né? Deixa eu ver como é que eu estou escrevendo, F1, tá? dx F1, F2, x1, então, está aqui a matriz jacobiana. Tá aí o algoritmo, bem, vou repetir, está nas notas, mas não precisaria repetir. Mas vou repetir, não só nas notas, mas é porque também para fazer um comentário. Então, meu golinho d'água, a minha tosse vai sumir no último dia de aula, pelo menos espero, mas está oscilando, já melhorei um pouquinho de novo. Vocês agora, como cada vez mais especialistas em análise numérica, sempre tem uma gotinha que voa de volta. O que vocês podem fazer comentário disso aqui, ó? Quando eu falo de vendedor, o que vocês podem falar assim, legal, mas o que tem aqui de comentário que você pode fazer? Bem, primeiro comentário eu vou ajudar. Primeiro comentário é o método, sem a gente verificar, porque é mais complicado, mas dá para acreditar, o método deve ser de segunda ordem, porque usou esse truque daqui, vai matar a série e parecido. Então a gente pega carona intelectualmente e meio que é isso, do caso escalar. Tá? Esse método ele de repente ficou caro, não ficou não? Basicamente é isso, a palavra é caro. É o nosso dinheiro virtual em termos de complexidade, de que de repente a gente não, mas o computador vai ter que trabalhar mais e a gente geral quer a resposta rápida, né? Vocês não imaginam, com respeito, sabe, nos últimos 20 anos, como tudo ficou mais rápido, e a gente fica aflito se demora a entrar num site, alguma coisa assim, ou baixar não sei quantos megabytes, mas tudo ficou mais rápido. Imagina então antigamente quantos métodos eram inventados para fazer matrizes grandes, né? Então o que ficou caro aqui? E tinha uma época que até hoje, dependendo do problema, é caro também, que é o que a gente chama em inglês de function evaluation, e que é avaliação de uma função. Então métodos, quando a gente falar em EDO, a gente vai ver, tem o método Runge-Kutta, que é de quarta ordem, então de quarta ordem que é um clássico, mas para certos casos ele é caro porque ele tem mais
Function Evaluation mais avaliação de função que o outro método. Então, aqui entram 2 comentários que estão no livro que são com respeito ao lado caro do algoritmo. Quando a gente fala que é caro, é sempre pensando em ordens N, né? É complexidade. E também lento é tudo relativo. É lento uma coisa lenta num supercomputador, é diferente de lento no nosso laptop e tal, mas, claro, tudo num tempo de trabalho razoável. Por isso que a gente fala em termos de ordem N alguma coisa. Né? Olha aqui o que é caro, o que é comentado que é caro. O que é caro aqui é, muitas vezes, calcular o jacobiano, montar a matriz jacobiana, se você tiver um sistema grandão, pode ser caro, dependendo das funções, quer dizer, tipo, pode até fazer na mão, mas em alguns casos até fazer numericamente, que é calcular derivadas numericamente, ou se fizer na mão, muitas vezes quando a gente calcula a derivada, a expressão aumenta mais ainda, certo? Quando a gente faz derivada, aí tem regra do produto, sabe o quê? Então, pode ter muitas function evaluation, muitas avaliações de funções, né? Que senos, exponenciais, tudo isso é avaliado por um programinha, né? Então, que tem maneiras espertas, expansão, isso aqui para calcular. Então, isso aqui no livro é chamar a atenção que isso aqui em si já é caro, são ordem n ao quadrado avaliações de funções, e se a gente tiver uma matriz 1000 por 1000, que acontece muitas vezes em ADP, sei lá o que mais, e outros problemas, ficar fazendo coisa, e fazer isso a todo passo no tempo, tá? Porque vocês vão ver como é que aparece isso, de vez em quando em problemas de evolução. Acho que vou mostrar isso para vocês, então você vai ter que fazer, é caro. E mais caro ainda, isso aqui, que a gente viu no começo do curso, inverter a matriz, que é ordem n ao cubo, se fizer eliminação gaussiana, fizer a inversão total. Em alguns casos, né, quando a gente tem isso, muitas vezes vale a pena fazer, né, não, aqui eu falei besteira, para sistema, depois eu comento, que é quando a gente está resolvendo um sistema, estou te lembrar como lembrete, o que eu estava pensando agora que não faz sentido aqui, é que é resolver o sistema AX igual a B, se a gente quiser inverter a matriz A, e tiver que fazer isso repetidamente, que tem um problema evoluindo no tempo, a inversão da matriz via eliminação gaussiana, ou a triangularização, o que você quiser, custa é da ordem n ao quadrado. Mas se a gente fizer uma decomposição LU, custa a mesma coisa, mas a gente não precisa fazer com o vetor B na matriz aumentada, para ter a solução do sistema, e a matriz LU você guarda e resolve, na verdade, 2 sistemas rapidinho por retrosubstituição. Então, é uma vez ordem n ao cubo e uma porção de vezes n ao quadrado para n grande, é um tremendo ganho, né? E é nessa que entra também a história de métodos iterativos. Também, dependendo do problema, é m vezes n ao quadrado. Se o m for 50 iterações, mas o n é 1000, 50 vezes 1000 ao quadrado é muito, muito menos que 1000 ao cubo, né? Então, isso que a gente pensa em termos de ser caro ou não ser caro, tá? Então, sim. Oi? Quando você falou equação, eu já vi. Então, aqui é o quê? Menos. Eu acho que o índice do G deve ser... Acho que vai ser K. O índice G de xk. Ah, não, mas peraí. Ah, aqui... Não, certo. Aqui está errado, perdão. Aqui está errado. Aqui, G de xk menos 1. Perfeito, obrigado. Que é na maquininha xk. Beleza, perfeito. Não é isso? Beleza, me enrolei. Isso aí, beleza. Ótimo. Ótimo, está aqui. Ótimo. Então, obrigado. Então, olha só, um truque, né? Tem várias maneiras de coisa, mas então um comentário ou uma observação é que escrevi nas notas um pouquinho assim, não está muito bem escrito, mas eu estou falando assim, para evitar de calcular o jacobiano tem que calcular e depois inverter, então, uma maneira um pouco mais eficiente
muito, mas um pouco mais dependendo da situação, né? Mas é bom só chamar a atenção, é resolver esse sistema daqui. Né? Onde o y é exatamente, quando eu achar, o y é exatamente esse termo daqui. Tá? Nem sempre isso, que na verdade tem que inverter, ou tem que resolver o sistema, vai depender do sistema e tal, de propriedades, mas uma maneira um pouco mais recente, vou botar aqui entre parênteses, né? Pode ser útil resolver esse sistema do qual o y já sai direto como a coisa. E nesse caso, por isso que eu hesitei antes, nesse caso aqui, fazer LU não é nenhuma vantagem, porque na verdade está mudando o cara das funções, tem que fazer a evolução, a avaliação da função de qualquer maneira, tá? Então tá. Então deixa eu motivar uma outra coisa que na verdade aqui tem eu vou falar uma coisinha agora que na verdade eu não olhei, mas imagino que o que eu vou falar agora é meio que talvez seja até um preâmbulo, alguma coisa que talvez aconteça num curso, por exemplo, de otimização, coisas ao longo da linha que eu vou falar, de otimização, métodos computacionais de otimização. Então, as portas vão abrindo, as coisas vão ficando mais sofisticadas, então eu vou dar só uma pontinha de coisas que aparecem em termos de problemas desse tipo, mas que a gente pode resolvê-lo via minimizar alguma coisa. Tá? Resolver um problema minimizando alguma coisa não é novidade para a gente aqui. Concordam? Serve de uma breve revisão aqui. Que quando a gente faz polinômios, ou seja, era minimizar, né, via aquela função da distância, ou também a outra versão, que era a versão geométrica, que era da distância ao subespaço, né, das colunas. Né? Então tá. Então, mas só um exemplo. Então, de novo, seja o sistema escrito da seguinte maneira. Tá? Então, a gente quer achar o zero desse sistema como se fosse um fzão de um xzão igual a zero. A gente quer saber quem é esse cara. Né? Então, achar o zero desse sistema pode ser substituído por um problema de minimização. Ou seja, pega essa função x ao quadrado a gente cria essa forma quadrática e aí o método a gente quer minimizar, de certa maneira, botar outra palavra aqui, como se fosse minimizar a norma 2 de f, né? E um método para resolver isso é o método que eu vou explicar com um problema mais simples, que quando a função não linear é um pouquinho mais complicado. Então, vou explicar aqui que é o método do declive máximo, do máximo declive,
se aplica este caso. Mas vamos estudá-lo com um caso mais simples. Mais fácil de entender a mecânica do método. E aí não vou explicar esse. Provavelmente quem precisar disso vai ver num curso de otimização ou vai também conseguir estudar por conta própria. Não tem problema. Mas vamos estudá-lo com um caso mais simples. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora é uma breve introdução. Botei introdução, mas na verdade vou chamar ela de breve introdução. Ao método do máximo declive. E do gradiente conjugado. Então a gente vai começar com o máximo declive, depois a gente vê uma introdução ainda mais rasteira ainda, só as ideias principais do gradiente conjugado. E deles saem desdobrando. Tem métodos, são métodos. Na verdade, o método gradiente conjugado é bem interativo, porque ele pode, sem erro de arredondamento, teoricamente ele acabaria em N passos. Esse aqui, o outro é iterativo, mas eles são métodos que geram outros métodos, vão sendo refinados, vão sendo aperfeiçoados. Tem quase basicamente livros só sobre métodos iterativos no quais esses carinhas entrariam. Então aqui eu vou dar só um olhar geral. Vários desses eu acho que tem no MATLAB, eu não chequei, mas o Gradiente Conjugado tem. E aí, vocês entendendo, tem ferramentas para começar a estudar isso quando necessitarem. Tá? Então, usado para a solução. Então, eu sei que são métodos. Como já falei aqui, né? Usados para sistemas não lineares, mas vamos entendê-los com um problema, caso não, com um problema linear. Tá? Então, olha só, tem coisas simpáticas que eu acho simpático de transformar um problema no outro. Então, está aqui. Né? Comecei a vender o método como se fosse para achar zero de função. Agora mudei, voltei para o passado, voltei para o sistema linear. AX igual a B. Então, o método do máximo declive, que diabo é esse? E como é que vai aparecer um método? Bem, método de minimizar, isso a gente já teve alguma ideiazinha, a gente já viu isso, mas tudo bem. Então, pega essa forma daqui, essa forma quadrática aqui, tá? E agora aqui eu vou ter que usar a hipótese para fazer sentido. A gente está olhando, esqueci de falar, para matrizes simétricas positivas definidas, né? Onde a gente sabe que em matrizes simétricas positivas definidas, isso aqui é maior do que zero para x diferente de zero. Tá? Então, vocês já viram isso? Vocês lembram disso, talvez de álgebra linear? Já viram isso na vida para saber o quanto também quero ser pedante, ser chato e falar muito coisas óbvias? Né? Nem todos? Ou viram um pouquinho? Não? Então vamos repetir. Mas vocês vão ver que o começo, né, é bem intuitivo que o que isso aqui faz? Ó, pega esse problema daqui, a gente quer resolver esse problema aqui, AX igual a B, e agora a hipótese que A é uma matriz simétrica positiva definida. Métodos desse tipo são úteis para quando o sistema é grande, muito grande. Tá? Então, métodos iterativos e tal. E também, enfim. E aí faz o seguinte, ó, a gente escreve essa fórmula daqui, tá? Que é basicamente multiplicar o sistema, né, pelo x, perdão. E isso aqui dá para a gente uma forma quadrática. Então, isso aqui é como se fosse uma coisa convexa, né? Um grande cumbuca, como se fosse assim.
E agora o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte, seja, então anotação, isso é só anotação, seja x asterisco a solução, né, de ax igual a b. Então, vou botar já aqui. Solução ax igual a b. E x é uma outra variável. Então, isso aqui eu tenho como se fosse um grande paraboloide, né? Então, a gente tem, isso implica que f de x é igual a E de x, né? Então, uma coisa aqui ridícula, óbvia que eu vou falar, que minimizar o f é a mesma coisa que minimizar achar o mínimo do e, né? Vai ser no mesmo ponto, isso aqui é só uma constante, né? Então, o mínimo vai ser no mesmo ponto. Então, só que eu estou escrevendo errado, estou explicando errado. Mais do que isso. Desculpa, esqueci. Onde esse é... Estou escrevendo errado. Onde... Tá, como A é maior, o A é simétrica positiva, agora isso aqui é maior ou igual que zero, porque, claro, quando x for igual ao x estrela, vai ser zero, né? Ao x solução. Tá? Então, a gente tem essa grande cumbuca, então é só substituir, não estou fazendo todas as contas. E aí o problema agora é o seguinte, é tentar resolver, a meta aqui é resolver esse problema, né? Como a gente está vendo que tem essa, né, o x é o mínimo, resolvendo, achando o mínimo desses objetos aqui. Tá? Então, para fazer isso, como isso aqui é como se fosse, isso aqui é como se fosse, ou isso aqui é como se fosse um grande paraboloide, você já começa a entender um pouquinho o nome do método. Método do máximo declive. Você quer o quê? Você quer descer nessa grande cumbuca, nesse grande vale, nessa grande região convexa, né? Você quer descer rápido, né? Você é um esquiador sem medo, você quer descer rápido, quem quer descer rápido vai procurar o gradiente e o máximo declive. Então o método vai fazer isso, vai tentar descer pela maneira mais rápida, usando o gradiente num certo ponto, e vai descendo e vai montando essa tecnologiazinha para chegar no mínimo. Tá? Então, vamos escrever isso agora em termos de equações. Tá? Então, a primeira lição aqui é que o método se transformou, de resolver ax igual a b, se transformou em minimizar esse cara daqui. Tá? Vocês podiam falar para mim, não estou impressionado, porque eu já vi isso. Né? A gente viu que o método de minimizar a distância quando o vetor estava fora do mínimos quadrados, não deixava de ser isso, minimizar uma distância, o erro e tudo mais. Lembra um pouquinho isso aqui quando a gente escrevia, quando a gente ia partir para as equações normais, mais ou menos. Né? Então, que a gente usava formas também desse tipo, parecidas. Então tá. Então, deixa eu aproveitar, ser mais econômico, quadro negro, você começa por aqui. Então, máximo declive, vem do inglês steepest descent. Tá? Esse é um método chamado steepest descent. Então, para chegar no mínimo, então, vou fazer um desenho talvez aqui, né? Uma caricatura do que a gente está querendo fazer. Então, o nosso método, o nosso x0, e aqui está o x estrela. Vou botar aqui o nosso, sei lá, f, tá? O nosso grande parábola. Então, essa é a caricatura. Então, como é que o método faz? Então, seja
x0. O ponto inicial, como se fosse um chute inicial, né? No caso do método vai ser um chute. E aí, a gente vai fazer o seguinte. O máximo declive em x0. Eu vou chamar ele como R de x0, já vamos ver por quê. Também, muitas vezes, só denotado de R0, que é igual a menos o gradiente de f em x0. Direcionar que o esquiador, sem medo, vai pegar para descer o mais rápido possível esse vale. Certo? Então, ok. Então, usando estrelinha, que eu chamei de estrelinha isso aqui. Então, isso aqui implica que R0 é igual a B menos AX0. Isso aqui vem ali, tomando gradiente desse carinha daqui. Vou fazer as contas. Aí, beleza. A gente até vê uma coisa engraçada. Que, então, isso aqui nada mais é também, a gente pode chamar, por isso a notação R, pelo menos nem todo livro usa isso, mas isso aqui é o nosso resíduo. É de quanto esse chute inicial deixou de satisfazer a equação que a gente quer resolver. Né? Então, de certa maneira, com essa forma quadrática, né, a gente está longe, a gente quer descer de maneira a diminuir o resíduo de forma rápida. Então, o que se faz é buscamos, então, aqui vem o método em si. Buscamos uma reta na direção do gradiente R0 de forma que f x0 mais alfa R0 seja menor do que f de x0, ou seja, que eu esteja descendo a montanha, né? Isso aqui é como se fosse uma reta, né? Então, nós vamos aqui fazer assim, isso aqui vai dar que nós vamos buscar nesse estágio o parâmetro, então, não escrevi nesse estágio também, vamos buscar o parâmetro alfa, que minimiza isso aqui, né? Esse valor. Então, assim, nas notas acho que eu nem botei esse valor. Esse valor, vou botar assim à esquerda, né, para ficar mais bem explicado aqui nas notas. Nesta, eu vou chamar assim, porque é um nome que aparece em inglês, nesta busca linear, que vem do inglês line search. Tá? Então, a gente passou, na verdade, a fazer o seguinte, agora, momentaneamente, a gente tem uma função g de alfa, de uma variável só, que é o nosso f de x0 mais alfa R0, que é igual, depois eu vou pular as contas, que é igual a... Tá? Ó, vou fazer uma coisinha que eu estou achando que é um errinho de notação, mas eu quero que vocês me ajudem a corrigir, que não tem problema nenhum. Que é igual a... Bem, a gente faz a conta, tá? É só agora
multiplicar todas as carinhas, está aqui nas notas, não vou escrever que vai ficar uma expressão grande. E deixa agora só escrever o que eu vou fazer. Eu vou comentar com vocês o que eu acho que é um errinho nas notas, mas que, na verdade, é um errinho que não muda nada, não é? É um erro. Eu podia dizer que estou abusando de notação em vez de dizer que é um erro. Agora a gente vai impor isso aqui, que é tentar achar esse alfa, e isso vai dar que alfa é... Não, mas deixa eu botar outra expressão antes, perdão. Tá? Então, o meu, talvez, abuso de notação, que eu não me dei conta a não ser agora, é que eu podia ter chamado isso aqui, na verdade, de E, em vez de F, porque eu não estou levando em conta um pouco esse termo daqui. Não, acho que tem um erro sim, porque se eu botar aqui o alfa, se eu botar o termo aqui em alfa, eu teria que derivar com alfa. Então, isso, na verdade, aqui fica para vocês conferirem, eu vou depois consertar as notas, mas eu acho que aqui o que eu estou fazendo porque eu falei, minimizar o E, aqui está todo mundo de acordo, né? Minimizar o E é a mesma coisa que minimizar o F. Simplesmente os valores são diferentes, que um tem esse degrauzinho, que é essa constante que leva para cima, e o outro traz esse cara aqui para baixo. Certo? Não é por isso. Então, nada demais. E agora, como eu na minimizada, como eu não estou levando em conta esse termo daqui, eu acho que eu estou trabalhando só com E. Depois, então, vocês verificam isso. Se eu estou trabalhando só com E, talvez aqui a minha notação deveria ter sido tá? Então, verifiquem vocês se eu estou fazendo, se realmente eu deveria ter feito chamar de E. Depois, no final das contas, não vai dar grandes coisas, porque senão, se eu botar esse X com esse alfa aqui, ou melhor, aqui, eu teria mais um termozinho ali para deduzir com alfa. Então, é o E. Tenho quase certeza que é o E, vou ter que corrigir isso aqui. E aí, olha o que acontece. E esse é o principal, tá? Se isso aqui é F ou E, é besteirinha, que eu já convenci que o mínimo dos dois está no mesmo lugar. Aí olha o que acontece. Na hora que eu peço, não, que essa função que depende do alfa, esse parâmetrozinho que me diz como é que eu desço, como é que o esquiador desce nessa reta, tá? Que não é mais bem na superfície, mas é na reta, na direção do gradiente. Bem, fazendo isso aqui igual a zero, dá essa expressão daqui, quer dizer, tomando essa derivada, é só multiplicar aqui, vai ter uma forma quadrática em alfa, deriva, blá, 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 sai isso aqui, AX0 é R0, e aí sai que o alfa é esse aqui. Ok? Então, daí sai o algoritmo, tá? Que a gente vai sair isso aqui, com esse alfa sai, eu vou ter um novo x1, e aí você vai descendo com esse método por essa região, esse vale, até chegar numa tolerância razoável. Então, eu vou escrever para vocês aqui, ó, o que seria o algoritmo. Que é o seguinte, que algumas coisas eu estou tirando de um livro que eu esqueci, eu vou ver se eu lembro de pegar, que é um livro que algumas coisas é bom, que é um livro que é do Atkinson. Eu esqueci de botar para consulta, mas estou vendo que mais uma vez eu já abri ele e algumas coisas ele explica direitinho. Tá? Vou pedir para botar na biblioteca para quem quiser, se vocês ainda não cruzaram com esse livro Atkinson. Apesar que isso tem em vários lugares, mas, por exemplo, essa parte que eu estou falando agora do Line Search tem um pouquinho no Burden Ferris. Mas, enfim, eu achei explicadinho bem no Atkinson. Então, olha só, a gente pega o x0, que, por exemplo, pode ser igual a zero. Se a gente não tiver pista nenhuma. E aí o pseudo-programa, para explicar esse algoritmo, é assim. Deixa eu escrever que eu acho que vai ser autoexplicatório para vocês.
continuar ele aqui. Tá? Então, o pseudo-algoritmozinho, baseado no que a gente viu aqui, é fazendo a busca linear várias vezes. Então, começou com o chute inicial, achou o primeiro resíduo, se bateu zero, pô, caramba, joga na loteria também, que chutou certo, já chegou na solução. Se não, continua, né? Isso pode acontecer depois também, cravar. E aí está aqui, ó, achou o parâmetro, que é esse aqui, no estágio K, pela busca linear, atualiza então o teu ponto, descendo para essa reta, né? E repete, tá? Até chegar numa tolerância. Você vê que esses xk's aqui não estão variando muito, e aí pode inclusive testar se tua função está perto de zero. Tá? Então, a beleza desse problema, eu acho, é isso, né? Começou, mas que não é novidade, já viu? Começou com esse problema linear e virou essa forma quadrática. Sim, melhor ir para lá, porque tem uma estimativa aqui que agora está no Golub e Van Loan, que também, acho que também explica isso direitinho. O livro do Golub, esse está para consulta. Então, o método do máximo declive pode ser lento devido ao que a gente vê na estimativa, que está, por exemplo, no Golub e Van Loan, que eu botei a página aqui nas notas, que diz o seguinte: tá, então essa estimativa está lá no Golub e Van Loan, e ela mostra aqui, né, como é que a gente quer achar o zero dessa função. Então a gente quer que vai ficando cada vez mais zero, isso aqui meio que vai encolhendo de certa maneira, mas compara de cabeça aqui o caso em que o número de condicionamento é próximo de 1, que é uma matriz bem condicionada, para o caso em que o número de condicionamento é muito grande, que é uma matriz mal condicionada. Quando é muito grande, isso aqui é quase que zero, e meio que o tamanho disso aqui está ficando parecido com o tamanho disso aqui, né? Então, quando o condicionamento é 1, ou próximo de 1, que é sempre um pouquinho maior do que 1, isso aqui é pequeno, e aí esse número aqui dá uma encolhida. Então, assim, né? Então, a estimativa que mostra que, de novo, o número de condicionamento jogando na história. Tá? Então, agora, o breve resumo de qual a diferença disso para o método gradiente conjugado. Então, bem breve e superfície, né, panorâmico, essa palavra panorâmico, que não vou entrar em todos os detalhes. Resumo do método do gradiente conjugado. Então, esse método, o primeiro comentário é que esse método faz uma busca. Então, a busca de direção é feita de outra forma.
Tá? Então, ele basicamente vai usar uma base que vai ser construída com o andar do método, então, seja o conjunto de vetores P de E. Deixa eu botar, já que está em dimensão N, vai ser P de 2. É conjunto. Até P de N. No Rn. Tais que P e T a PJ seja igual a 0 e J entre 1 e N e diferente de J, e lembrando que A é simétrica positiva definida. Então, o método, tá, que tá nesses livros, Burden Ferris, não tem Gradient já, mas o Atkinson, mas o Golub tem, está explicado bem razoável, com bastante detalhe, mas ele leva tempo para ver todos os detalhes. A gente não vai, né, ver como é que exatamente vai ver a fórmula para esses vetores, mas pensa o seguinte, que a gente está no Rn e a gente pode ter uma base no Rn. Tá? Essa base, esses vetores Li no Rn, são vetores especiais feitos pelo método e que vão sendo construídos, de certa maneira, com o andar do método. Para cada instante vai construindo mais um vetor. Então, esse método, em princípio, tá? Ele, em princípio, é um método direto. Porque dimensão Rn, você tem N vetores para construir. Né? Mas é chamada a atenção no textos que, primeiro, apesar de ele ser, em teoria, direto, porque em N passos deveria acabar, isso é ser, em teoria, sem erro de arredondamento, e dependendo da configuração né, tem propriedades da tua matriz e tal, erro de arredondamento pode fazer ele ficar meio que rateando e pode demorar, pode ficar lento e tudo mais. E ele pode também convergir em menos de N passos. Então, quando fala que o método é lento, porque se a matriz for muito grande, né, N é grande, e ele pode convergir em menos passos. Tá? Então, não confundir que ele é um método iterativo, porque ele pode demorar. Então, olha só. Então, comentário agora de álgebra linear. Tá? Isso aqui, como é que vocês falariam em português o que está acontecendo aqui entre esses P's dessa base? Eu já vou responder para vocês, mas é uma coisa puramente de álgebra linear. Mas uma coisa que eu nunca falei aqui, e tem a ver com a matriz positiva definida. É um produto terno entre quem? Exatamente, muito bem. Então, isso aqui... Oi? Com peso A. Vocês conseguem ver isso? Então, isso aqui é um produto interno. Primeiro, uma coisa que eu nunca falei aqui. Se a matriz simétrica positiva definida, tá, das várias coisas que eu pensei em falar, você tem que a matriz, você pode calcular, meio que, pode pensar assim, a raiz quadrada da matriz, que é meio que fatoração Cholesky. Tá? De tal maneira que é B vezes B da A. Aí é como se fosse a raiz quadrada, certo? Se você achar uma matriz que B é o quadrado da A, então B é a raiz quadrada de A, certo? E agora, então, de acordo com o que o Ciro falou, olha só, se eu escrever assim, não, assim. Escrevi certo? Né? Que é o produto interno dessa que a gente pode pensar. Né? Aqui seria I, aqui seria J. E esse é um produto interno com respeito a esse peso da matriz A. Se eu fizesse esse produto escalar aqui, vai dar exatamente isso aqui. Né? Que a transposta aqui vai dar Pi transposto a... não, então aqui... que a raiz quadrada vai estar simétrica, então não dá certo. Aí dá isso, né? Então, a gente tem isso aqui, por exemplo. Então, isso implica que se eu escrever a matriz, a norma,
de x com respeito ao peso, né? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada disso aqui. Tá? E certamente a matriz. E aí isso pode se verificar, mas fazer aqui que tem propriedade de norma. Isso aqui é a matriz sendo positiva definida. Para início de conversa, é maior ou igual que zero, é estritamente maior que zero para vetores x diferente de zero e por aí vai. Tá? Então, isso aqui diz que os vetores PI são ortogonais com respeito ao produto interno induzido por A. Certo? Tá? PI são chamadas no método de direções conjugadas. Ou seja, muitas vezes chamadas assim, algumas vezes chamadas de aortogonais, ou seja, ortogonais com respeito a esse produto interno induzido por A. Tá? E aí, a brincadeira vai ser parecida com o método do máximo declive, mas não igual. E é só, como eu falei, a breve introdução que eu quero fazer a caixa. Né? Então, a gente pode escrever isso assim, ó. Tá? E o método fala o seguinte, né? Em linhas gerais, o que o método fez é o seguinte, colocamos, né, só intelectualmente falando, colocamos a solução nesta base. Então, se a gente puder imaginar, isso aqui é alfa 1 P1 mais alfa N PN, onde pode-se obter pode-se mostrar que alfa K é igual a e o método de direções conjugadas faz um pouquinho assim, nesse espírito aqui, que lembra o que a gente viu. E aqui um pouco como vão surgindo os novos vetores. Tá? Isso aqui eu estou dando como receita, porque não vou... Mas, por exemplo, tem no Golub e no Atkinson, acho que até os dois se complementam em termos de detalhes. Espero estar copiando certo. Tá? Então,
eu acho que, né, aqui, isso aqui é receita, não estou mostrando para vocês como é que acha esse B, nem nada, né, que você tem que, né, expandir mais. Mas o que eu espero, pelo menos aqui nessa aula, é primeiro mostrar aqui um pouco o céu é o limite em termos de metodologia. Esses métodos, inclusive, podem ser, tem várias versões que vão sendo melhoradas e tudo mais. Mas o primeiro ponto é mostrar, ok, de onde eu saí? Falei aqui que tinha esse problema aqui não linear, mas era mais fácil entender com esse aqui linear. Isso aqui foi mole de entender, né? Isso aqui eu acho que foi mole de entender que esse é o alfa para essa descida por uma reta, pelo máximo declive, na direção do máximo declive você desce com uma reta, tá? E agora aqui a diferença é que você sabe que tem uma base no RN, esse P, que você vai construindo dessa maneira, o método vai construindo e tem, dentre outras coisas, pode-se mostrar aqui, por exemplo, observação que os resíduos, então tem essa propriedade aqui, que no ato de condição isso é um lema, não sei se isso aqui está nessa página, não sei se está no Golub, não me lembro, mas que o lema que ele diz que diz isso aqui, ó. Que o resíduo no instante K é feito de maneira ortogonal, no sentido usual, a todos os outros vetorizinhos e vai construindo, papapá. E essa aqui é a essência, não estou dando todos os detalhes, estou dando um pouquinho como receita, do método gradiente conjugado, que em teoria é um método direto, acabaria em N passos, você vai construindo todos os vetores da base e vai descendo e aí acabou. Tá? Mas dependendo do erro de arredondamento, da influência de arredondamento e do condicionamento da matriz e outras propriedades, a coisa pode, de vez em quando, demorar, ter uns probleminhas. Tá? E aí tem melhores e tal, relatados nos livros. Mas aqui, de novo, é uma apresentação mais para vocês conhecerem com o método do máximo declive, acreditar que isso aqui, inclusive, tem uma cara parecida, né? Mas é um pouquinho diferente e por aí vai. Tá? Então, isso que eu queria falar de métodos de sistemas, né? E tem uns minutinhos agora para começar a falar de autovalores, tá bom? Então, não estou, de novo, não é para... como é que achou esse beta aqui? Não estou falando, tá? Mas é só para, quando precisar estudar, e eu tenho quase certeza que coisas desse tipo são vistas, talvez num curso que a gente tiver interesse por fazer um curso pelo métodos computacionais em otimização, vai provavelmente ver isso em mais detalhe. Mas eu também tenho bastante confiança de que se alguém precisar sentar e estudar, e cursos de pós-graduação é muito para isso, para aprender a estudar. Né? O curso não dá tudo. Com isso aqui já dá para começar a ler um texto no assunto e falar, então isso é parecido com aquilo. Então não é que vai aprender no segundo, mas já tem, né, intuição e musculatura para isso. Então deixa eu começar, na verdade, nesses minutos que faltam, fazer uma breve revisãozinha, talvez óbvia para a maioria de vocês, um pouco bom para ser através da minha maneira de falar, meu linguajar de, né, problema com autovalores, e aí a gente começar, né, hoje com certeza não vou ter tempo para apresentar, até o timing tá bom, na aula que vem apresentar um método numérico para calcular autovalores de matriz. Então, poderia chamar esse nosso capítulo no curso, que seria aproximando autovalores. Tá? Então vamos pressupor, vamos partir da hipótese que A, N por N, diagonalizável, né? Então, esse problema aqui tem, né, N autovalores, isso a gente sempre tem, né? E mesmo sem eu falar nessa notação, mesmo sem eu falar em multiplicidade, como eu estou dizendo que é diagonalizável, então já entendemos que temos o quê? N autovetores LI. Tá? Então, vamos começar com esse caso. Né? Então, como é que a gente acha isso? Como é que a gente aprende álgebra linear? A gente tem que resolver esse sistema daqui. Né? Agora estou escondendo o I.
para chamar atenção nas notas, eu botei setinha, deixa eu botar aqui também. Depois eu posso até abandonar. E o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que esse sistema aqui tenha solução não trivial, certo? Então, para ter solução não trivial, eu preciso que o determinante, isso implica que o determinante A menos lambda I seja igual a zero para que tenhamos solução não trivial e que aí implique nos... E isso é a condição para a gente ter autovalores, né? A solução não trivial é justamente os autovetores. Tá? Então, a gente já começa aqui a ver a nossa primeira dificuldade do ponto de vista numérico. Né? Se eu tenho um problema que é de interesse, e talvez eu mostre para vocês, mostrar para vocês algumas situações, tanto teóricas como numéricas, que a gente muitas vezes quer ter alguma ideia de autovalores da matriz, por exemplo, o maior autovalor, o primeiro método, o método que a gente vai ver. Né? Os métodos são complicados, então não vai ver muito, vou mostrar pelo menos um, que é o método da potência, que dá para a gente o maior autovalor da matriz. Imagina, eu estou com um sistema, me aparece no meu problema uma matriz, se eu estou resolvendo a EDP, como eu falei, ou isso, aquilo, saber os autovalores dessa matriz pode ter várias necessidades, desde a própria aplicação ou estabilidade do método numérico, isso que seja, que eu vou falar para vocês. Se for 1 milhão por 1 milhão, 100 mil por 100 mil, quer dizer, o que sai daqui? Daqui sai o que a gente conhece como polinômio característico. A gente não vai querer pegar um polinômio de grau 1000 por 1000, quer dizer, então 100 mil ou 1 milhão, seja o que for, e se a matriz for 1000 por 1000, quer dizer, se for 1000 por 1000 vai ter 1000 autovalores, estou falando aqui besteira, mas e que sai catando zero, né, para o método de Newton. Então tem que ter um método especializado. Então tá. Então tem um característico que a gente sabe que dá para a gente tem a existência de N raízes complexas. Isso a gente sempre vai ter. Os autovetores é outra história. Vai depender da multiplicidade e tudo mais. Então, ok. Então, uma outra coisa que eu vou agora falar para vocês, vou definir e usar uma terminologia que muitas vezes aparece em aplicações. Vou chamar isso aqui, nem sempre é chamado assim, vou chamar isso aqui, de matriz modal. Já tem meio que os modos naturais do sistema, onde isso aqui é um autovetor. Né? Então, se eu estou dizendo que a matriz é diagonalizável, eu tenho todos os autovetores, organizo ele por coluna, nesse meu fichário, por coluna, e tem a matriz modal. Tá? Obviamente, isso me dá então que M menos 1A M é essa matriz aqui, que é uma matriz diagonal com os autovalores. Tá? Então, tá? E a gente sabe que se matrizes defectivas, que é a multiplicidade algébrica é diferente da multiplicidade geométrica, né, de quantos vetores LIs, né? E aí a gente tem que, para matrizes defectivas, a gente tem que podemos achar, né? Então, uma matriz M tal que
igual a J, onde esse J é a nossa forma de Jordan. Vou botar aqui um bloco, que são zeros, zeros. Vou botar aqui, sabe, lambda N. Esse bloco aqui chama de bloco JI. E que esse aqui tem a altura MI. Tem multiplicidade. E qual a multiplicidade? Né, são quantos autovetores que a gente meio que não tem. Né? Então, a gente poderia até ter um lambda aí aqui fora. Então, tem a ver, a multiplicidade é... tem a ver com, na verdade, né, a diferença. Deixa eu pensar aqui, a gente tem aqui a multiplicidade algébrica, vamos dizer que a gente tem 3 raízes, né? Tem 3 raízes, mas só tem um, perdão, vamos supor assim, raiz, por exemplo, raiz tripla, mas só um autovetor. Certo? Então, isso aqui vai ser um carinha 3 por 3. Certo? Tá? Então, nesse caso aqui, seria 3 por 3. Aí, então, vou dar agora nesses minutos finais, qual é a... Vou meio que já preparar um pouco o terreno, rapidamente, não vou fazer métodos numéricos ainda. Preparar o terreno para já uma aplicaçãozinha de autovalores e tal, em equações diferenciais ordinárias, muito simples. Tá? Então, basicamente é isso que eu acho que eu tenho na próxima página, que é basicamente onde eu vou acabar a aula. É, isso mesmo. Então, a aplicação a gente vai acabar aqui, para a gente já sentir, quando a gente for fazer EDOs numéricas, como é que saber autovalores da matriz que aparece no sistema ou no método numérico, vocês vão ver um pouco a diferença, é de interesse. Então, olha só, exemplo 1. Se eu tiver esse sistema aqui, ó, se eu tiver esse sistema aqui de EDOs, sistema linear de equações diferenciais ordinárias, não precisa ter esse curso, porque isso aqui é muito simples. Tá? Então, aqui é um sistema. Então, como é que está meu tempo? É 5 minutos, menos do que eu pensava. Mas eu repito isso aqui na quarta-feira. Tá? É bom para já deixar coisa na cabeça de vocês. Então, olha só. Eu tenho esse sistema aqui, eu tenho aqui minha condição inicial, isso aqui é um vetor, né? Isso aqui vai ser basicamente o meu y10, y20, e quaisquer que sejam as minhas grandezas de interesse, pelo diverso perfil de vocês, né? Alguns, né, seja um fluido, seja preço de alguma coisa, vocês fazem economia, sei lá o quê, né? Quero saber a evolução disso, e esse sistema ultra simples, na verdade, faz com que, através da matriz, a dinâmica de y e y2 esteja acoplada. Certo? Porque, para eu resolver, né, é fácil, aqui, ó, dy1 dt é igual a 1 y1 mais a12 y2. Então, a dinâmica está acoplada. Para eu resolver um, precisa resolver o outro. Mas, pelo que a gente acabou de ver, e supondo que essa A é diagonalizável, eu posso fazer a seguinte coisa, ó, A é M, não, vou botar aqui, onde M menos 1 a M é igual a matriz diagonal.
Então, olha só o que a gente faz para resolver esse sistema. E aí a gente começa a perceber, vai perceber depois o impacto quando for fazer método numérico do alto valor. Eu vou fazer o seguinte, olha, ddt y, deixa eu deixar um espaço aqui, a é igual a y. Tudo isso aqui é vetor. Vou botar assim, vetor. Deixa em espaço. Então, deixa eu pré-multiplicar o meu sistema por m menos 1. A minha matriz é constante, não depende do tempo. Posso botar aqui dentro. Tá? Então, eu multipliquei por m menos 1. Tá? E agora, como todo matemático faz, escreve 1 ou 0 de uma maneira que lhe interessa. Então, eu vou escrever 1, ou seja, a matriz identidade, da maneira que me interessa. Não mudei nada. Logo, isso aqui me diz que dz dt é a diagonal de z, onde z é m menos 1 y. Então, se eu fizer essa troca de variáveis, eu tenho agora uma dinâmica desacoplada. Certo? Ou seja, o que é a dinâmica desacoplada? Deixa eu usar isso aqui. dzi dt é igual a lambda i zi. Certo? Isso aqui é a matriz diagonal. Então, desacoplou. As duas variáveis não conversam mais entre si. Mas é um truque matemático. Depois eu tenho que voltar para minhas variáveis de interesse. Seja isso aqui preço, seja isso aqui dinâmica de uma partícula em fluido, o que for. Ou de duas partículas, sei lá, o que for. Em mecânica, né? Dois osciladores, seja o que for. E daqui eu vejo o seguinte, que a solução daqui, ó, é fácil. Sem me preocupar com condições iniciais, de repente eu faço sinal que vem, quer dizer, porque é simples. Isso aqui é do tipo E elevado a lambda i t. Certo? Porque dzi dt é lambda i, é elevado a i, mas quer z. Satisfaz isso aqui. E isso aqui, se lambda i for igual a mais ib, isso aqui é E elevado a at, E elevado a i bt. Tá? E aí, eu basicamente vou parar a aula aqui só com esse último comentário, que é, olha só, os autovalores da minha matriz de um sistema de ADOs, aqui 2x2, faço tudo na mão tranquilo. Quando eu desacoplo o sistema, depois eu tenho que voltar, como é que eu volto? Mole, só multiplicar mz é y. Aí voltei para a minha variável original, certo? Mas, olha o que isso aqui me diz. Que a parte imaginária do meu autovalor diz a frequência, como a minha solução está oscilando. E a parte real do meu autovalor vai me dar a taxa de crescimento ou de decaimento, dependendo do sinal, dessa minha grandeza de interesse. Seja preço, seja osciladores, seja o que for. Então, então tem a ver com escalas no tempo, com frequências no tempo e tudo mais. Então, você saber os autovalores e a gente vai ver que isso aqui também vai estar associado à estabilidade de um método numérico de uma EDO, quando a gente fizer o modelo discreto. Então, tá? Depois eu falo na aula que vem um pouquinho. Alguém sabe qual é a consequência de eu ter uma matriz que agora não é mais diagonal? Só para a gente terminar, eu te perguntei, tem 2 minutinhos, dá para responder em 20 segundos se souber, e eu explico em 30 segundos se não souber, e a gente volta a isso na aula que vem. O que acontece se eu não tiver mais uma matriz diagonalizável num sistema como esse? Eu não vou escrever, vou só falar e vocês vão imaginar e vão ver. Olha, eu faço mais ou menos esse mesmo truque aqui, porque forma de ordem me diz que existe uma matriz que me dá nessa forma. O meu problema é que eu tenho isso aqui. Vamos pensar que eu tenho só esse bloco aqui 2x2. Tá? Então, nesse caso aqui é 2x2, então imagina que eu tenho só uma coisa que é assim, é lambda 1, 0, lambda. Certo? Se eu botar isso aqui, a minha dinâmica não desacopla mais, mas eu faço só em palavras. Mas a minha variável 2, eu meio que posso resolver esse sistema por retrosubstituição. Primeiro eu resolver esse sistema daqui, porque a variável 2 não vê a variável 1. Então, a solução da variável 2
é desse tipo daqui. E depois ela passa a ser um forçante na solução do de cima, que é fácil de integrar também. Eu faço na aula que vem. Tá? E a gente vai ver, vamos ver se alguém sabe a resposta. Qual é a consequência de eu ter esse 1 aqui? De eu ter a forma de Jordan. Vamos supor que a pergunta é a seguinte, vamos supor que o alto valor seja puramente imaginário, que no caso eu deveria ter só solução que oscile. Mas o fato da minha matriz não ser diagonalizável, ser defectível, e eu ter a forma de Jordan, alguém sabe o que vai acontecer no tempo? Eu falo isso, não vou nem escrever, mas eu falo isso na aula que vem. Vai aparecer que uma solução é elevado a lambda-t e a outra é t elevado a t vezes e elevado a lambda-t. Logo, por causa da matriz não ser diagonalizável, apareceu esse carinha, o t, por causa do 1, ou seja, apesar do alto valor ser imaginário, tem um crescimento mais lento do que o exponencial, mas tem um crescimento linear por causa daquele t em frente da exponencial. Então, enfim, você vê como é que estão altos valores e a estrutura da matriz nos diz sobre a dinâmica de um sistema muito simplesinho como esse. E muitas vezes quando as coisas são complicadas, enfim. Então, tem métodos que outras coisas vão acreditar, tem métodos que às vezes quando você tem que, para entender um pouco o que está acontecendo com o método linear, localmente, você faz uma expansão, você lineariza o seu sistema. Então, quem aparece como primeiro termo da linearização? O jacobiano. Não é isso? Quando você lineariza uma coisa em múltiplas variáveis, aparece o jacobiano, que é o termo linear, né? Veja, e aí vai aparecendo a hessiana e por aí em diante. Então, muitas vezes, em alguns métodos numéricos, tal, os altos valores da jacobiana fazem um papel parecido com isso. Vai dizer essa coisa cresce, decresce. Tá? Então, vocês vão ver que o que a gente está vendo aqui já prepara um pouco a cabeça para EDOs e, consequentemente, para EDOs discretas também. Tá? Então, na aula que vem, eu vou falar sobre o método da potência, que o princípio é simples, mas fazer todo o controle não é tão simples, que é basicamente você sai elevando a matriz a uma potência. Você aplica ela no vetor, aplica depois no outro, vai, só que tem que ir massageando o vetor que você vai aplicando ela. E, eventualmente, a elevado a n, uma coisa simples de ver, dá para ver aqui, a elevado a n, quais são os autovalores de uma matriz a elevado a n? É só fazer esse truque. É só fazer esse truque daqui, aqui. Vai ser uns lambda i elevado a n. Tá? É só fazer esse truque aqui de sair botando isso aqui dentro, e você vai ver que a parte de dentro, né, vai, tipo assim, ó, né? Só fazer esse truque aqui, que vai ser m lambda m menos 1. Aí ao quadrado vai ser m lambda m menos 1. Morreu. Certo? Então, o método da potência, intuitivamente, é beleza. Você pegar uma matriz e elevar ela à potência e tiver uma maneira boa de pescar, justamente o maior alto valor é ele que vai aparecer. Só que essa maneira de pescar é um pouquinho, vocês vão ver, vai aparecer umas expressões cabeludas. Mas o princípio é relativamente intuitivo, que é o método da potência. Sai elevando a potência matriz, que em algum momento vai aparecer o maior deles. Tá? Esse é o método que a gente vai ver na aula que vem. Só que para ter um controle, para as coisas não explodirem e tal, tem que fazer, enfim. Aí começam umas expressões que são meio, enfim, vocês vão ver, vai aparecer umas expressões compridas, tá? Para entender o método. Então é isso. Então já recebi a lista de alguns de vocês.